Iniciamos a ideia de semelhança de triângulos, né? Lembrando que essas demonstrações estão no livro de Fundamentos da Geometria, volume 9, né? Aquela coleção que um dos autores é o Gelsiese. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais. Usando o símbolo, né, que é esse tiozinho aqui, ó, para indicar que dois triângulos são semelhantes. Para saber quais são os lados proporcionais, primeiro devemos identificar os ângulos da mesma medida. Os lados homólogos correspondentes serão os lados opostos a esses ângulos. Vamos pegar como exemplo isso aqui. Eu já coloquei de antemão as marcas para dizer que os ângulos são congruentes. Então, o ângulo A aqui tem uma marca. O ângulo E aqui tem uma marca. Então, eles são congruentes, né? A congruente a E. Aqui também, o ângulo B tem três marcas, o ângulo G tem três marcas. B congruente a G. E por final, o ângulo C, que tem duas marcas, é congruente ao ângulo F, que também tem duas marcas. Certo? Tá. Quando eu observo isso no triângulo, é porque os lados opostos, né, serão homólogos, né, correspondente ao lado do outro triângulo. Vamos ver isso aqui, ó. Então, vamos pegar o ângulo A, uma marca, o ângulo C, duas marcas. Vamos para o outro triângulo. O ângulo E, uma marca, e o ângulo F, duas marcas. Quer dizer que o lado B e o lado G são correspondentes, tá? Uma marca aqui no ângulo A e no B 3. E com uma e G 3. Então, o lado C e o lado F também são correspondentes. Tá ok? E por final, o último que nós não trabalhamos, que é o lado A, né? 3 e 2. 3 e 2 com o lado E também são correspondentes. Ok? Tá. Quando a gente observa isso, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever sempre assim, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo. Vamos pôr na mesma ordem. O ângulo A de uma marca, o ângulo E de uma marca. Depois, o ângulo C, aliás, o B aqui, de três marcas, e o ângulo G de três marcas. E por último, o ângulo C de duas marcas, e o ângulo F de duas marcas. Só para ficar na mesma ordem, ok? Eu vou passar agora para falar sobre um teorema, que é o teorema fundamental da semelhança. O teorema fundamental da semelhança, ele vai utilizar as ideias de ângulo alterno internos e a ideia do teorema de Tales. O que é interessante a gente sempre entender é que no teorema fundamental da semelhança é passada uma paralela à base, uma das bases do triângulo. Tá? Então, o que eu posso falar aqui? Que BC é paralelo à reta R. Isso foi feito por construção. Quando isso acontece, né, se a gente olhar aqui, é como se fossem duas transversais de dois paralelos, usando Tales. Esses dois ângulos aqui, ó, lembrando lá de paralelismo, são correspondentes. Esses dois ângulos aqui, ó, são correspondentes. Né? Por isso que estão com a mesma marca. Uma marca e uma marca, duas marcas e duas marcas. Quando eu faço isso, eu já crio um triângulo semelhante ao maior. Então, o triângulo ADE, tá? É semelhante ao triângulo ABC, tá? Sempre que eu traçar uma paralela a uma das bases, eu estou formando um triângulo semelhante. Observar isso então nas atividades quando isso aparecer, ok? Tá. Existe uma razão de proporcionalidade, né?
Eu não comentei antes, mas podemos comentar aqui nessa figura ou até na figura anterior. Deixa eu voltar para a figura anterior. Quando eu falo sobre semelhança de triângulos, existe uma razão de proporcionalidade, que é o seguinte. Os lados correspondentes de dois triângulos semelhantes, eles estão numa razão. Vamos fazer isso? Ó. Vamos pegar aqui o A. Esse Azinho aqui, 3 marcas e 2. Então A, eu vou no outro triângulo, entre 3 e 2, está para. Vou pegar o B, 1 e 2. Vou lá no outro triângulo, 1 e 2 é o G. Sempre na mesma ordem. Vocês estão percebendo. Estou indo para esse triângulo maior, depois para o menor. E por último, o lado C, que está entre 3 marcas e 1 marca. As marcas servem para isso, para a gente não se perder. Tá? C. Vou para cá, 3 e 1, F. Eu posso colocar qual é a letra, eu vou colocar um K, para dizer que é uma constante. Essa aqui, então, o K é a nossa constante, ou razão, tá? De proporcionalidade. Quer dizer o seguinte, que essas razões vão manter sempre essa razão aqui constante, ok? Vamos fazer algumas aplicações então, vimos as ideias principais, né? Esse aqui é um teorema bem importante, então vamos fazer algumas aplicações em cima dele. Então vamos ver uma aplicação aqui. As bases de um trapézio ABCD, tá aqui o trapézio, medem 50 e 30. Vou botar aqui na maior 50, na menor 30. E a altura 10. A altura daqui, ó, do trapézio. Então, 10. Prolongando-se os lados não paralelos, AC e BD, prolongou aqui, ó, eles se interceptam num ponto E. Está lá em cima o ponto E. Determine a altura F, do triângulo ABE e a altura EG, do triângulo CDE. Veja a figura. Ok. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. Um trapézio, né? Eu sei que as bases são paralelas. Então posso falar que AB paralela a CD. Ok? Quando eu fiz isso, eu caio no teorema fundamental da semelhança. Ó. Tracei uma paralela num triângulo formado. Ok? Então, pelo teorema fundamental da semelhança, o que eu vou ter? Eu vou ter que o triângulo ECD é semelhante ao triângulo EAB. Ok? Tá. Além disso, ele vai chamar, eu vou dar nomes aqui, ele quer essa altura maior, tá? Chamar de Hzão. E ele quer essa altura menor, que eu vou chamar de Hzinho. Tá bom? Tá. Como eu tenho esses dois triângulos semelhantes, eu posso pensar o seguinte. Ó, AB é a base do triângulo maior, mede 50. E CD é a base do triângulo menor, mede 30. Lembra da razão de proporcionalidade entre os lados correspondentes? As bases são correspondentes, né? Já que esse ângulo aqui e esse aqui vão ser correspondentes, esse aqui e esse aqui vão ser correspondentes. Usando o teorema fundamental da semelhança. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que CD sobre o lado AB é igual a 30 por 50. Posso simplificar isso, dá 3/5, que é igual a minha constante de proporcionalidade. Tá bom? Show de bola. E o que a gente vai fazer então? A gente vai tentar buscar uma equação aqui dentro que utiliza esses 3/5.
Lembrando que tudo vai ser proporcional, na verdade. Né? Tudo vai ser proporcional. Então, até as alturas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa altura aqui, H, que é do triângulo menor. Vou dividir pela altura do triângulo maior. Ah, Marcelo, mas a altura do triângulo maior é outra letra. Tudo bem, vamos melhorar. H vai ser Hzinho mais 10, que ele me deu. Tá? Então já vou botar aqui, ó. H mais 10. Isso é igual a razão de proporcionalidade, que é o K, ó, 3/5. Só resolver isso aí. 5H é igual a 3H mais 30. Aqui para baixo. 5H menos 3H igual a 30. Que 5 menos 3, 2, passando dividindo, H igual a 15. Pronto. Achei o H, que era uma das solicitações aqui do exercício. Tá? Então isso aqui já é uma resposta. A outra resposta é Hzão. Hzão é fácil, nós já colocamos aqui. Ó. Então vai ser 15 mais 10, 25. Para ver se não errou em nenhum cálculo, o que você pode fazer? Você pode ver se está essa razão, né? Se 15 sobre 25 é a razão de 3/5. Vamos ver? Se eu dividir aqui por 5 e se eu dividir aqui por 5. 3/5, certinho. Então, não errei nenhum cálculo, porque bateu a razão que nós tínhamos achado. E aí foi uma apresentação ainda usando tanto a razão de semelhança quanto o teorema fundamental da semelhança.